aqui é o Daniel Correia, está começando mais um Daniel Entrevista, um dos últimos, né, em Nova York, infelizmente está terminando meu tempo aqui, minha agenda também está fechando, e um dos últimos aqui da agenda, consegui um espacinho na agenda dele também, é o Thiago Daniel Lopes. E o Thiago, ele tem um canal no YouTube, né, aqui já faz um ano? Eu tô morando há um ano agora. Quanto tempo tu tá morando aqui? Pra falar a verdade, assim, eu vim em 2014 a primeira vez, eu fiquei de férias 2 meses aqui, eu ia ficar um mês, acabei ficando 2. Voltei pro Brasil, casei, voltei de novo pros Estados Unidos, fiquei 5 meses, isso aí em 2014. Aí no finalzinho de outubro eu voltei pro Brasil. Fiquei no Brasil nesse finalzinho de 2014, 2015 e retornei agora para Nova York no dia 23 de setembro de 2016. E agora tu fez até um vídeo, né, no teu canal de um ano, né? Eu fiz um ano agora de Nova York direto. Então agora nós vamos conversar com ele vai contar direitinho essa história que ele resumiu para nós aqui, os perrengues que ele passou aqui. O Thiago vai começar falando para nós onde é que ele morava no Brasil e o que exatamente te fez sair do Brasil. Eu morava no Brasil, eu sou de São Paulo, natural de São Paulo, eu morava em São Paulo. O que fez eu sair do Brasil, o pessoal sempre fala, foi qualidade de vida, né? Mas a questão principal que fez eu vir para os Estados Unidos foi a segurança. Eu me sinto seguro aqui nos Estados Unidos. Não é que não tem a violência, não tem assalto, isso aí também tem. Todo lugar no entanto, a proporção, ela é absurda. Sim. E quando tu fez, na época, a tua primeira vez que tu veio pra cá, tu veio como turista, né? Sim. E a segunda também? A segunda também como turista. Tá, e as duas vezes tu teve algum problema com a imigração? Não tive nenhum tipo de problema. Passou tranquilo ali. Tranquilo. E aí, a primeira vez tu veio, né? A gente tava falando em off aqui, tu veio, viu que isso aqui era uma maravilha, tu voltou e dissesse pra tua mulher, vamos casar ou vamos terminar, é isso? Conta essa história. Então, na época, a primeira vez que eu vim em Nova York foi em janeiro de 2014, Sim. Eu vim passar férias aqui, eu ia ficar um mês, acabei ficando 2, e nesse meio tempo eu não tava aqui em Nova York, na região de Manhattan. Sim. Eu tava numa região na ilha chamada Long Island, é como se fosse o interior, assim, de uma cidade grande. E eu fiquei lá um mês e aí eu acabei visitando a Times Square depois de um mês para ver como é que era. De Long Island até a Times Square de trem dava mais ou menos umas 2h30. Sim. Quando eu entrei na Times Square eu vi aquele negócio todo, aquele outdoor, aquelas luzes muito loucas e tal. Eu falei, cara, quero morar aqui. Que é o meu futuro. E eu tava namorando na época, era muito sério, e eu cheguei pra que hoje é minha esposa, eu cheguei pra ela e falei, ou nós casamos ou nós terminamos. Sim. Porque eu não vou namorar à distância e eu não quero voltar pro Brasil. Claro. Aí nós fizemos um propósito lá, uns combinados, e aí a gente acabou casando. Eu marquei o casamento em 3 semanas. Poxa. Voltei pro Brasil, casei, peguei ela Veio pra cá. E voltei aqui pra Nova York. Tudo isso em 2014. Nossa senhora. E aí como é que foi pra arrumar moradia, essas coisas? Então, quando eu tava aqui, eu tinha tratado com um rapaz, um brasileiro, que eu ia alugar o basement dele. A gente tratou isso, tanto que eu pedi ela em casamento baseado nisso, né? Porque ela é filha caçula de 2 homens e tal. Ela é minha esposa do interior. Claro. Então eu pedi ela baseado nisso, que era a segurança, né? Sim. E aí ele tratou comigo que ia alugar, só que quando nós voltamos, quando eu casei e voltei pra cá, pros Estados Unidos, ele tinha alugado o basement, ele não tinha me falado. Sacana, né? Então ficou aquele negócio de um ligar pro outro e tal, e isso eu cheguei de manhã, e às 7 horas da noite eu consegui um basement pra alugar, que era uma casa de um português, que naquele dia tinha saído uma família hispana de lá. Olha só. E aí eu fui pra lá. E assim, eu vim pra cá sem trabalho, certo, ela não veio sem ela também muito menos, com trabalho certo. O que tu fazia no Brasil? No Brasil, na época, eu tava com a empresa aberta, só que eu tinha tomado um golpe, tinha perdido dinheiro. Sim. E aí tu veio pra cá, hoje tu faz o que exatamente? Então, a segunda vez agora que eu vim, que foi em 2016, no dia 23 de setembro. Quando eu cheguei aqui, como em 2014 eu fiz contato e tal, eu sofri bastante, mas em 2016 eu tinha feito muito contato, que eu acho que é uma das coisas mais importantes para uma pessoa que quer vir para cá. Então eu cheguei no dia 23 de setembro de manhã, e no dia 23 de setembro mesmo de noite eu já estava trabalhando. Então eu já cheguei trabalhando. E a tua esposa também trabalha, né? E hoje ela está trabalhando também. Também veio como turista. Também veio como turista. Também. E atualmente, quer falar isso aí? O status de vocês? Então, nós estamos em processo com o visto de estudante. O processo nós ficamos 5 meses com o visto de turista, aplicamos para o visto de estudante, tá congelado até agora o nosso visto. Mas ainda está em processo. Está em processo, tá tranquilo, então não tem problema nenhum. Estamos em processo. Tá legal, né? Também tem gente que não quis falar comigo justamente por isso, porque estava ilegal. E é uma coisa que incomoda, né? Assim, as pessoas falar, né? As pessoas se sentem incomodadas. O que eu sinto muito que às vezes o pessoal não quer falar é pelo quesito da forma como o brasileiro que está no Brasil e não sabe como é que funciona, julga. Isso. Porque aqui a cada 10 brasileiros que eu conheço, Daniel, 7 estão ilegais.
Entendeu? Sim, então aqui nos Estados Unidos é uma coisa... Aí o pessoal fala, não, mas o Trump tá aí, agora vai ficar difícil a situação. Não é assim também. E não é isso porque eu sempre... Quando a pessoa me pergunta se tem problema ficar ilegal aqui, eu respondo com outra pergunta. Eu já respondo fazendo uma pergunta. Uhum. Eu respondo sempre falando assim, aqui nos Estados Unidos tem 11 milhões de ilegais. Sim. Se não desse pra ficar, ou se não tivesse trabalho, Estariam as aqui? pessoas não estariam aqui. É verdade. Então... E me diz uma coisa, como é que tava o teu inglês antes de tu vir pra cá? Nada. Nada? A primeira vez que tu veio? Não, sim. sério, eu falo pras pessoas, as pessoas acham que eu tô brincando. É mesmo? Quando eu vim a primeira vez em 2014, eu tava estudando, vendo o verbo to be no avião, porque eu não sabia absolutamente nada. Era hi, bye, e mais nada. não sabia nem falar obrigado, Lê nada, as placas, nada. então... Não, isso aí esquece. E como é que foi então, assim, pra tu te Não, virar? no começo foi... No começo, pra falar a verdade, em 2014 não foi muito difícil, porque em 2014, como eu morava numa região muito afastada, era como se fosse um interior muito afastado Sim. mesmo. Tanto que eu tinha que ter carro, senão Senão não tinha como chegar. não tinha como. Uhum. Então eu convivia muito com o brasileiro. Então eu não desenvolvi nada o meu inglês em 2014. E tanto que eu ia estudar, só que eu trabalhava demais, não dava tempo de estudar. Eu saía de casa às vezes muito cedo, chegava muito tarde, Sim. trabalhava bastante e não tinha como estudar. Sim. Agora quando eu voltei em 2016, o meu inglês ele ainda estava fraco. Sim. Só que eu fui trabalhar no restaurante, como eu entrei no restaurante que eu estava trabalhando, eu entrei no lugar de um amigo meu, e só tinha eu de brasileiro lá. Ah, E no restaurante em si, eu trabalhava como ajudante de garçom. tinha que Então eu ter- fazia drinks e eu ajudo a atender, eu ajudo o garçom a atender o cliente. claro, tem que chegar nas pessoas. E nesse diner, né, um restaurante que eu trabalhava, era só inglês. Então, assim, não era português e no máximo um ou outro falava espanhol. Claro. Então, ou eu aprendi inglês ou Outro não trabalhava ali. não tinha como. Tanto que nas minhas 2 primeiras semanas, Uhum. as 2 primeiras semanas eu fiquei com muito medo de ser mandado embora, porque eu precisava do trabalho, eu vim pra cá com pouco dinheiro. Claro. E às vezes os caras tava muito cheio, muito busy, muito cheio o restaurante, Uhum. eles me pediam as coisas e eu não sabia o que era, Daniel. Eu ficava desesperado. Perdidaço. Mas assim E mesmo aí conseguiu no se virar. começo, só que assim, uma coisa que eu sempre falo pro pessoal, Aham. o que você não sabe, você tem que compensar com vontade, Claro, com sede. claro. Então eles viam que eu tinha vontade, que eu tinha sede, Sim. e por isso que me manteram lá. É isso aí, o cara não pode vir pra cá e ficar acomodado, né? Tem Não, que não sempre pode, correr tem atrás. que- Se tu não sabe do inglês, tem que saber correr atrás pra aprender. Se tu não vem pra cá sem trabalho, tem que sair atrás de trabalho, porque as coisas não caem do céu, né? É, com certeza. Principalmente aqui. Aqui o Não, negócio... e só dando um pitaco nessa que você tá falando, os brasileiros às vezes quando vêm pra cá, independente se você é formado ou não, Aham. os trabalhos que tem no começo é esse trabalho que o pessoal chama de subemprego. Subemprego, que é o é. quê? Em restaurante, é lavar louça, principalmente de construção. Sim, as Então- pessoas às vezes vêm com o status, né? O pessoal vê, não, eu sou formado É. em fisioterapia, Eu sou advogado, então... Não, e não interessa. Eu sempre dou, como eu sou de São Paulo, eu sempre falo assim, imagina, eu morava na região perto do Brás, Sim. que tinha muito boliviano, muito imigrante lá. Sim. Então, assim, o modo que às vezes o americano olha pra nós Aham. é como a gente olhasse pro boliviano, pro haitiano ainda Mais baixo. menos. né? Não é discriminando nada, Aham. é por coisa de competência de trabalho. Sim, sim. Aqui nós brasileiros somos considerados país de terceiro mundo. É verdade. Então, principalmente aqui em Nova York, é a capital do mundo. Então Sim. a concorrência aqui ela é insana. E me diz uma coisa, tu sempre ficou em Nova York, né? Tu não foi para cidades da volta aqui. Em 2014 eu fiquei em Long Island, Tá, né, que é não, uma digo assim, ilha. Agora em 2016 sempre fiquei em Sempre Nova ficou York. aqui, mas Sempre em para Nova York. conhecer, tu já foi a Boston, em Washington, essas coisas, não? Rapaz, quando eu vim aqui em 2016, que eu tô aqui há um ano, Aham. eu ainda não cheguei em lugar nenhum, porque Não. eu fiquei um ano trabalhando muito, Direto. eu tinha um objetivo, eu tinha um foco muito Aham. grande em fazer um pé de meia, juntar um dinheiro para ficar Aham. mais seguro, porque eu Sim. vim pra cá com pouco dinheiro, Sim. com o objetivo de montar um negócio meu. Sim. E Então- agora tu conseguiu juntar esse dinheiro? Como é que Não, é? a minha vida financeira Dá de um pra ano pra juntar dinheiro cá, legal, né? dá pra juntar dinheiro, mas, assim, depende de você. Tem muito brasileiro que quer vir pra cá porque fala que dá pra ganhar dinheiro, só que os caras vêm pra cá e E não toma o acontece dinheiro e nada. com muito- Porque também não- os que ganham gastam dinheiro em tudo. É. Eu sou um cara super controlado. Isso é Então, por importante. exemplo, eu não viajei, não cheguei a viajar ainda, não é o momento. Sim. Eu não como muito fora, eu sou um cara muito organizado financeiramente. O que eu mais faço, se for de luxo assim, é mais assim no começo. Por exemplo, eu comecei morando num quarto, fiquei 1 mês e meio, Sim. fui para um basement é aquela parte de casa, Sim, de que você vê em baixo, filme né? que eles fazem uma casa adaptada, Isso. mas fica bem pequeno. E agora eu fui para um apartamento, Aham. que faz agora 3 meses. Tá. Então assim, o meu luxo, entre aspas, é morar legal. Sim. Mas com roupa, essas coisas, eu sou bem Sim, sim. pão Antes duro. de tu vir pra cá, agora, tu veio primeiro em 2014, turista, tu viu como é que as coisas funcionavam. Sim. E aí tu decidiu, não, eu quero morar lá, eu quero ficar lá. Tu já tinha uma noção dos Estados Unidos, assim, o que era antes de tu vir pra cá, assim? Eu não Como é que funcionavam as coisas eu não aqui? tinha noção nenhuma. É? Nenhuma, Não eu tinha não seguia nem informação, assim? youtuber, eu não
A única informação que eu tinha um amigo meu que morava aqui, inclusive, quando eu fui tirar o visto, eu tirei o visto de tanto ele me pressionar, eu tirei o visto e tal. Os Estados Unidos é fantástico e tal. Ele me contava como é que eram as coisas, mas eu não tinha o sonho de vir para os Estados Unidos. Eu vim aqui para passar férias. Sim. E quando eu vi as pessoas falando, não, eu tenho um sonho de morar nos Estados Unidos e aquela coisa toda, eu nunca entendi uma pessoa que fala que tem um sonho de morar nos Estados Unidos, sendo que ela não tinha visitado. Uma coisa é você ter um sonho eu tinha um sonho de conhecer. Sim. Mas não era um sonho, eu tinha uma vontade de conhecer, mas eu não tinha vontade de morar, porque eu falava, como é que eu vou morar num lugar sendo que nem sei eu nunca fui pra lá. Não sei como então, funciona, quando eu vim aqui em 2014, a primeira vez que eu vi o ambiente todo, eu falei, não, eu quero morar aqui. Que eu quero. Eu quero ter essa experiência. Então, quando tu veio pra cá, tu viu que era uma coisa até a mais do que tu esperava. Sim. Né? E tanto que tu fez tu casar e trazer a esposa pra cá. Sim. Quando tu chegou aqui, os primeiros passos teus aqui dentro, o povo americano, ele foi receptivo contigo? Como é que foi? Bom, eu vou excluir já, passar a parte de 2014. Vou falar de 2016, 2014 porque é o que eu vivi mesmo. Isso. 2016 eu vim pra cá e no restaurante que eu estava trabalhando, né, que eu saí ontem, vai muito americano. Eu senti alguns preconceitos, mas era mais por eu ser brasileiro. Mas eu sou um cara que eu levo as coisas muito na boa, assim. Então... Tem que ser, né? Eu não senti tanto, assim. Às vezes o pessoal te trata mal, aí você não pode ficar julgando, o cara tá me tratando mal porque eu sou brasileiro, porque eu não sou daqui, ou porque, sei lá, eu sou moreno. Sim. Às vezes o cara trata mal porque ele é frio mesmo, ele trata mal todo mundo. Então eu não gosto de fazer esse pré-julgamento. Sim. E sabendo, tu já tá aqui há um ano, tu já conviveu com americanos de todos os jeitos, tu mesmo tá dizendo que tem todo tipo de americano, tem mais frio, tem mais chegado. Qual é a principal qualidade do americano e qual é o principal defeito do americano? Cara, a principal qualidade do americano que eu particularmente eu gosto é que eu acho o americano, ele, digamos que mais sincero, assim, mais verdadeiro. Eu acho que o brasileiro às vezes tem, a gente tem na veia essa malandragem, Sim. Entendeu? Tanto que quando você tá aqui, algum hispano, algum cara de outro país, ele vai te sacanear, eu acho que a gente já pegou esse feeling faz tempo. Entendeu? Isso é verdade. Então assim, o americano, eu acho que ele é mais sincero, eu não vou falar mais honesto, porque eu acho que muita coisa que o americano faz aqui é por causa da lei. Tá. Então, funciona, pra falar a verdade, eu coloco todo mundo na mesma... Eu acho que a lei molda muito a pessoa. E o defeito, assim, tem algum defeito que tu... Não, o defeito é que eu acho que eles... não é generalizando, como eu tô te falando, não é os americanos são isso. Que trabalham por causa da lei, no caso. Algumas coisas eu acho que alguns são muito frios e esse frio... Resumindo, Daniel, eu aprendi aqui nos Estados Unidos que tem uma diferença muito grande entre a estupidez e a educação. Sim. Aqui o pessoal ele é mais educado do que o brasileiro, por exemplo, num comércio. Sim. Só que aqui o pessoal ele é bem mais estúpido que o brasileiro. Eu acho o brasileiro bem mais alegre e tal. Eu não fico pagando pau, desculpa a expressão, para americano, cara. Eu acho que o nosso povo é bem mais alegre. Eu acho que o único problema do brasileiro é as leis do país que é não ridículo. adianta, não funciona. Não, é ridículo. O Thiago vai dizer para nós agora, tu conhece muito brasileiro aqui dessa região, tu te dá com eles, tu convive com eles, o que vocês fazem? Então, nesse restaurante, ele é um restaurante grande, ele é bem movimentado, então vai muito brasileiro lá. Então, assim, Daniel, eu conheço muito brasileiro aqui, cara. Sim. Eu sou cristão, então eu vou na igreja. Sim. Quer dizer, eu conheço o pessoal da igreja porque eu não ia antes na igreja por causa do meu trabalho. Agora eu vou começar a ir, porque... Claro. Eu tô em sketch, mas assim, no restaurante ele vai muito pessoal da igreja, vai muitos brasileiros, então assim, eu conheço muito brasileiro aqui, Daniel. Sim, e tu convive com eles, assim, fora da igreja, no caso, faz uma festa, alguma coisa, não? Churrasco, essas coisas? Não convivo em partes, eu não convivo muito por causa de objetivo. Não é o teu foco, mas... Não é o meu foco. O meu foco veio aqui, Daniel, eu vim aqui totalmente focado em trabalhar e juntar dinheiro. Meu foco era esse. Então tudo que foge do meu foco, assim, de juntar dinheiro... Já não aí não é aquele negócio, então o cara ele tá ali só trabalhando, não tem vida, é infeliz. Não é isso. Eu tenho os meus hobbies, tenho os mais... Entendeu? Claro, tu te diverte do teu jeito, tem o teu entretenimento pessoal, né? A gente tá falando também em off aqui, tu falou um pouquinho sobre o Trump, né? Teve alguma mudança na tua opinião, assim, pra ti ou pra quem tu conhece, assim, com a entrada dele, ou segue de boa? Daniel, eu tenho uma opinião formada assim, eu não gosto muito... aqui é dois partidos mais que dominam os Estados Unidos. São os democratas e os republicanos. Eu não gosto muito dos democratas, que é por exemplo, o Barack Obama, a Hillary, eu não gosto muito da linhagem deles. Sim. Então, na Hillary e no Trump, eu tava assim, quem é o menos pior? Porque o Trump eu acho um cara muito estúpido para ser o presidente de um país,
E eu não gosto do lance dos democratas. Sim. Então, o Trump, pra mim, ele não é esse bicho de 7 cabeças que o pessoal fala. Eu acho que a mídia acaba muito com o cara. Sim. Inclusive, eu sou mais o Trump do que a Hillary, pensando mais no americano. É mesmo. Se eu fosse pensar em mim, que sou imigrante aqui, eu ia falar, não, a Hillary é melhor, claro. porque e tal. Mas pensando nos Estados Unidos, eu não quero ser muito egoísta pensando só em mim. Eu acho que tem que pensar num contexto geral. Eu acho que o Trump é o melhor presidente, melhor opção do que a Hillary. Lembrando que eu acho que ele é um cara muito estúpido para ser um presidente de um país. Sim. Já deve estar com essa opinião bem formada. O teu futuro, a partir daqui, é sempre morando aqui nos Estados Unidos, não voltar para o Brasil nunca mais? Eu sou brasileiro, eu amo o meu país, mas eu tenho vergonha da classe política que tem nele e eu tenho vergonha das leis que tem nele. Eu gosto muito dos Estados Unidos, eu estou muito adaptado aqui. Sim. Eu tenho uma vontade muito grande de ter um filho aqui, de criar minha família aqui. Só que eu não descarto o Brasil, Sim. Daniel, porque eu nasci no Brasil. Entendeu? Sim. Então nunca diga nunca, né? eu não posso falar, eu quero ficar aqui. Eu tenho alguns projetos de ficar aqui, só que o meu projeto de ficar aqui não é a vida inteira. Porque se acontece alguma coisa, por exemplo, eu gosto muito, eu vou abrir uma empresa, dependendo como é que é o andamento, eu posso voltar pro Brasil. Sim. Entendeu? Mas assim, eu gosto muito dos Estados Unidos. Não tão breve, tu quer ficar daqui Não, bom tempo. Eu pretendo ainda ficar aqui um bom tempo. E vamos voltar então, vamos falar do teu canal. Como é que surgiu esse teu canal? Como é que tá? Cara, e como é que tá até hoje? É isso? O meu canal, eu já tinha trabalhado, tido experiência com vídeos antes? Eu nunca tive experiência com vídeo, às vezes o pessoal fala, eu sou um cara muito tímido, eu sou extremamente tímido. Eu não tinha nenhum interesse de ter canal. Eu comecei a postar muita coisa no Instagram e o negócio começou a crescer. E muita gente monta um canal. E no dia eu tava trabalhando no restaurante e um brasileiro foi trabalhar lá de dishwasher, que é lavando a louça na cozinha. E no primeiro dia dele, eu não conhecia ele. Ele chegou lá pedindo trabalho, o cara deu trabalho pra ele. No primeiro dia dele, no break de madrugada, eu trabalhava mais de noite, ele chegou pra mim e falou, cara, eu tô em depressão aqui. Eu não te conheço, te vi agora, mas eu não tenho amiga aqui, eu preciso desabafar com alguém. Poxa. E a gente conversando e tal, e ele citou uma frase que me fez montar o canal. Ele falou assim pra mim, infelizmente eu me iludi muito com a América. Eu seguia muitos youtubers que estão aqui, eu tinha uma visão... Eu só viu as coisas Eu tinha uma visão que os Estados Unidos era muito fácil, pelo que os youtubers me passavam aqui, eu tive uma impressão que os Estados Unidos era muito fácil. Os Estados Unidos realmente é bom e, detalhe, ele era adaptado ao trabalho. Tu vê só. Então ele falou assim que o que ele não se adaptou foi com as pessoas, com a cultura. Ele acha que os americanos são muito estúpidos, são muito mal educados. Ele falando, né, a opinião dele. Que ele não se adaptou aqui, que é um país frio, que não tem... As pessoas são muito frias, que ele sentiu muita falta do Brasil, da vibe do Brasil, da alegria do brasileiro, que ele queria voltar pra cá e a esposa dele não queria. Ele tava nesse impasse, porque a esposa dele tava super adaptada e ele não tava. Depois que ele me falou isso dos youtubers, que realmente acontece muito isso, eu falei, cara, eu vou montar um canal e eu quero mostrar essa realidade. Tanto que no meu canal eu tenho algumas entrevistas, eu selecionei pessoas na entrevista que são pessoas que veio pra cá com um pouco recurso financeiro e foi vencendo na vida pra passar um pouco, mostrar que não é pra galera que não é assim. Sim. E que o pessoal que eu tenho no Brasil, que eu entrevistei no meu canal, são a maioria dos brasileiros que vem pra cá. Sim. Entendeu? Que é a classe que vem pra cá. Vem brasileiros que vem pra cá, que é essa classe que eu entrevistei, e vem os milionários, né? Sim. Mas eu entrevistei a classe que é a massa de brasileiro que vem para os Estados Unidos. E hoje tu tá com quantos inscritos, mais ou menos? Hoje eu devo estar com uns 2.600 inscritos. E tu faz assim, tipo uma propaganda, alguma coisa? Tu vai nos grupos? Não, eu nunca propaguei nenhum. Só bota os vídeos e deixa, eu coloco o vídeo no YouTube, faço algumas chamadas no Instagram. No Instagram eu tô com quase 13 mil. Eu faço algumas chamadas no Instagram Sim. Teu foco aqui é trabalho, né? O YouTube virou um hobby pra ti. Eu comecei foi virando um hobby, eu gosto de gravar. Sim. Eu sou bem tímido. O pessoal fala, você tá de sacanagem. Como é que surgiu o mito lá? Como é que é? Fala, mito. Olha, eu tava no Brasil eu fui trabalhando em empresa e o cara que era o meu líder nessa empresa, ele falava muito assim, ô Mito, vem cá e não sei o que e tal. Então o Mito não foi uma coisa que eu criei, foi dele. Aí eu tava aqui nos Estados Unidos brincando com um amigo, ô Mito, vem cá. E tal. E Mito por causa dele, por causa do Rogério Ceni. Eu sou São Paulino, o Rogério Ceni, Mito, aquela coisa. Aí ficou na minha cabeça, Mito. Então às vezes eu chamava, queria brincar com o cara, e ele falou, ô campeão, vem cá. Eu falava, ô Mito, vem cá. Aí no canal uma vez, eu tava fazendo uma live no Instagram, tava mó galera bombando a live, tinha umas 300 pessoas na live, e eu falei, ô Mitoso, não sei o que lá. Aí postou, Mito, não sei o que, Mito. Aí eu falei, pô, legal. Aí eu comecei a fazer um vídeo, fala Mito. Aí pegou, cara. Aí acabou virando um bordão e hoje tem que iniciar o vídeo falando fala Mito. Aí hoje eu vou ficar falando fala Mito toda hora aí. E me diz uma coisa, pra gente encerrar então, porque tá começando a chover também, e a gente já tá na lista também, final, né? Eu falei pra ti que era uma coisa rápida, né? Sim.
Vamos lá, vamos fugir da chuva. E eu quero que tu deixe uma mensagem para esse pessoal que também, como tu, assim, olhou, veio aqui uma vez ou duas, se apaixonou pelo país, tem o sonho de vir para cá, morar aqui, trabalhar, estudar, mas ainda não conseguiu aquele dinheiro, que às vezes tu sabe que a gente precisa de dinheiro, precisa fazer o visto, precisa fazer o passaporte, tem todo um processo. Sim. E eu quero que tu deixe uma mensagem para esse pessoal, para uma esperança, vamos dizer assim, ou pelo menos dizer a realidade daqui do local. Quando eu vim para cá, para os Estados Unidos, em 2014, que foi a primeira vez que eu morei, eu sofri muito. Eu tava falando pro Daniel antes. Teve uma semana que eu comi uma refeição por dia, o pessoal no Brasil me ligava, minha família, a família da minha esposa, nós falávamos que tava tudo bem. Então, a gente passou muita dificuldade, assim, no começo, e é normal você passar essa dificuldade. Eu costumo falar, Daniel, que os Estados Unidos, ele é para todo mundo, mas nem todo mundo é para os Estados Unidos. Você tem que ser você tem que se fortificar para vir para os Estados Unidos. Sim. Só que eu sempre falo que nos Estados Unidos acontece duas coisas, ou você ganha, ou você aprende, mas você não perde. A experiência pessoal que a pessoa tem nos Estados Unidos, ou até em outro país de primeiro mundo que a pessoa muda, ela é impagável. Você fica um ser humano mais forte, mais fortificado, entendeu? Então eu acho que a experiência ela não se paga, eu acho que todo mundo tem que viver essa experiência, entendeu? É isso aí. O Thiago conseguiu aí, passou uma mensagem show de bola para vocês, eu espero que tenha aberto a cabeça de muita gente aí, ressaltando bem, né? Não é toda essa maravilha que pintam aí, né? Tem os seus perrengues, tem o seu lado ruim, mas eu acho, agora é a opinião minha, comparando com o nosso Brasil, tá muito acima, né? Não, qualidade de vida não tem nem comparação. Os brasileiros aqui que estão aqui, a maioria vai para qualidade de vida. A qualidade de vida realmente ela é muito boa. Você vai num restaurante, você vai num mercado, num restaurante, você não consegue decifrar quem é o pobre, quem é o rico. É verdade. Roupa muito menos. Você vai no mercado, você não sabe quem é quem. Tudo muito acessível. É tudo muito acessível. Então realmente é um país só o cara querer vir trabalhar, fazer tudo numa boa, assim. Tem que trabalhar, tem que trabalhar, gente. Tem que ralar e deixar o sangue no trabalho mesmo. Com certeza. Thiago, valeu mesmo. Muito obrigado, Daniel. Muito obrigado. Gratidão total. Eu sei que foi bem complicado aí a gente conseguir um horário, mas conseguimos mesmo com tempo ruim aí, conseguimos gravar o nosso papo aí. E agora, vamos ver se consigo mais algum aí para entrevistar, porque eu acho que a minha agenda está terminando. De repente o Thiago vai ser o último, não sei, vamos ver. Gente, inscrição no canal, likezinho no vídeo, sininho, aquelas coisas lá do YouTube. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.